diz que Deus enviará o seu filho para pregar a última mensagem para Israel. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, e versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, ó: para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa. Quando você vê alguém pregar a lei, pregar a aliança abraâmica para a nossa época, você precisa abolir essa lei. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer ao favor de todos aqueles que nele crê. Primeiro ponto. Quem é que vai pregar o evangélico após a grande tribulação para o povo de Israel? A Bíblia diz que quando o anticristo entrar no templo de Jerusalém, e se entrar lá no templo, aquele templo que Israel vai construir dentro da profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, não é um templo construído por Deus, não é um templo para adorar Deus, não. É um templo que vai realizar o desejo do povo de Israel, que é construir o terceiro templo lá no Monte das Oliveiras, aonde está a cúpula dos muçulmanos, ali no monte, no pé do Monte das Oliveiras, aonde Abraão sacrificou Isaac. É ali que vai ser construído o terceiro templo. Porém, esse templo não tem valor espiritual para Deus. É um templo feito pela mão do homem, sem valor espiritual. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Presta atenção. No livro de Zacarias, capítulo 14 e versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: e naquele dia estarão os pés do Senhor sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras se dividirão no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartarão, um para o norte e o outro a metade para o sul. Preste atenção. Quando Jesus vir na sua segunda vinda, na sua parousia, ou seja, chegada, aparição, quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda sobre a terra, após o arrebatamento da igreja, deixa claro, após o arrebatamento da igreja, Israel entrará em uma grande tribulação. A pergunta é, quem é que vai pregar o evangélico para Israel? Israel será evangelizado através de Jesus Cristo. Deus vai enviar as duas testemunhas, Israel não vai crer. Deus vai enviar os 144 judeus, eles não vão crer, poucas pessoas vão crer. Porém, Deus vai enviar o anjo para pregar o evangelho, poucas pessoas vão crer. Porém, a última mensagem do livro de Apocalipse vai ser pregada por Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio evangélico. Quando o Messias foi profetizado no livro de Daniel, capítulo 9, e versículo 27, que o Messias ia ser tirado, ia ser crucificado, Israel não reconheceu Jesus como Messias, Salvador daquela nação. Então Jesus parou o relógio profético da última semana de Daniel. Cada dia simboliza um ano no livro profético,
faltando uma semana para completar as 70 semanas de Daniel, Deus para o relógio, e no livro de João capítulo 3, o que Deus faz? Ele envia Jesus encarnado sobre a terra, no seu atributo físico, né, na sua natureza física, e ele ama o mundo de tal maneira que Jesus é crucificado para todos. Todos aqueles que crêem no Senhor será salvo. Jesus não veio nesse momento, aqui na crucificação, só para Israel. As profecias messiânicas é direcionada para Jesus. Israel rejeitou o Messias, o Jesus dele, ele rejeitou o Messias. O que Jesus fez? Ele parou o relógio profético, e agora, quando Jesus cumpria a última profecia para Israel, que é no livro de Daniel 9, 27, então Jesus vai manifestar no Monte das Oliveiras. E ali a Bíblia diz, preste atenção o que vai acontecer. A Bíblia fala que quando Israel vê Jesus no Monte das Oliveiras, eles vão se converter. Jesus, ele veio pregar para todas as nações. Mas quem crê nele será salvo. Seja após o arrebatamento, ou seja, pós o arrebatamento. Entendeu? Então, Cristo, ele não veio livrar Israel da tribulação. Muito acredita que Israel tem aliança abraânica. A aliança de Abraão já foi abolida. A aliança abraânica foi quebrada no véu, quando o véu se rasgou na crucificação. Jesus olhou para o céu e falou: Pai, está tudo consumado. A Bíblia diz que ali o véu se rasgou. O véu que fazia divisão no lugar santíssimo e o lugar santo. O lugar santo onde era oferecido o pecado da humanidade no incenso. E no lugar santo do santo, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano, né, para se manifestar a presença de Deus. Olha que Cristo representa toda a lei no Cordeiro de Cristo. Quando João Batista foi batizar Jesus no Rio Jordão, ele olhou para Jesus e falou: eis aí o filho, o Cordeiro do Filho de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus que ia se oferecer como sacrifício. Então a lei abraânica foi quebrada. A lei mosaica foi quebrada. A lei do sábado foi abolida. O sacrifício no templo foi abolida. A oferta de manjares foi abolida. Então hoje nós vivemos pela graça. A graça nos sustenta de uma tal maneira que através da graça nós alcançamos o perdão de Deus. Então não adianta nós defender Israel, porque Israel não vai ser livre da tribulação. Se Israel se converter antes da grande tribulação, ele entrará como igreja no milênio e nas bordas do Cordeiro. Se Israel não se converter, ou seja, não aceitar Jesus antes do arrebatamento, né? Israel se tornará como ímpio, como qualquer cidadão do Oriente Médio, como qualquer cidadão aqui no Brasil. Cristo não fez recepção de pessoa. Na lei, Israel estava debaixo de uma promessa abraânica, Gênesis capítulo 12, que Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança era perpétua, era eterna, mas no momento que Cristo morreu na cruz, Israel rejeitou o Messias, então a aliança foi quebrada. Não existe aliança abraânica mais para o povo de Israel. A única aliança que existe é a aliança de Cristo, é a morte de Cristo, é a crucificação de Cristo. Aqui no livro de Efésios capítulo 2, veja só, versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Você vê que a salvação veio pela fé, pela graça. Não é pela lei, não é pela aliança abraânica. Israel não está na aliança abraânica. Israel está debaixo da promessa de Cristo, salvadora de Cristo. Israel rejeitou Cristo. Então Cristo vai cumprir a última profecia para ser justo com Israel. Aonde que está a última profecia? Está em Daniel, capítulo 9. Está aqui, ó. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9 e versículo... Daniel, capítulo 9, deixa eu pegar aqui. Livro de Daniel, capítulo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 9. Diz assim, ó. Daniel 9, 27, diz assim a palavra do Senhor. E ele firmará um concerto com muito, por uma semana, o anticristo. E na metade dessa semana farão cessar o sacrifício e oferta de manjare. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E sobre até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A Bíblia fala que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Deus vai permitir para cumprir a profecia das 70 semanas. E ele vai sentar dentro do altar desse templo que vai ser construído. A pergunta é, quem é que vai salvar Israel? Quem é que vai salvar Israel no último dia? Veja que Deus não vai arrebatar Israel se ele não se converter. Primeiro ponto. Deus não vai arrebatar Israel se ele não se converter a Cristo. Segundo, Israel vai ser perseguido pelas nações. Deus não vai livrar Israel da perseguição, da morte. Olha só. Terceiro, Cristo não vai salvar Israel porque ele fez uma aliança abraâmica. Não tem isso na Bíblia. Não existe um versículo na Bíblia dizendo que Cristo vai salvar Israel porque tem aliança com Abraão. Paulo disse que todo Israel será salvo. Mas será mesmo? Não. Todo Israel não vai ser salvo. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz que João viu as almas daqueles que morreram na grande tribulação. Mas muitos não aceitaram o Senhor. Muitos se perderam pelo caminho porque aderiu à doutrina do anticristo. A pergunta é, quem é que vai pregar a última mensagem para Israel? É Jesus. Como? Jesus vai manifestar no Monte das Oliveiras. E como que Israel vai se quebrantar na presença de Deus? Vai crer que aquele homem que está no Monte das Oliveiras é o Messias, é o Cristo verdadeiro. Tu sabe como? No livro de Zacarias, capítulo 13, está aqui, ó. Zacarias, capítulo 13, e versículo 6, diz assim a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. E se alguém dizer, olha só, e se alguém dizer que feridas são estas nas suas mãos, dirás ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Entendeu? Quando Cristo manifestar no Monte das Oliveiras, ele vai pregar para Israel. Cristo não vem salvar Israel. Não é isso que a Bíblia diz. Cristo, quando vir na sua parousia, ele não vai vir salvar Israel. Ele vai vir pregar para Israel. As duas testemunhas estão pregando. O anjo está pregando o evangélico eterno pelo céu. Os 144 mil estão pregando o evangélico. Mas quem vai salvar Israel? Quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras, ele vai ver na mão de Cristo, presta atenção, ele vai ver na mão de Cristo os furos. E aqui no livro de Zacarias 13, versículo 6, ele diz, olha só, ele diz assim, ó, olha, que feridas são estas nas suas mãos? Ele vai perguntar para Jesus, que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai responder, ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa do meu amigo. Olha que Jesus vai responder para o povo de Israel. Essa ferida na minha mão são as feridas que vocês fizeram
quando eu se manifestei como Messias e vocês não me aceitaram, me levaram para a cruz e libertaram Barrabás e me crucificaram. Então Israel vai se quebrantar, Israel vai se converter, porque Cristo vai manifestar para ele através de um sinal. Qual o sinal? O furo na mão dele. Quando Cristo estiver no Monte das Oliveiras, ele vai ver Jesus e ele vai se converter, vai chorar, vai se quebrantar, vai ser lindo demais. Então Cristo não veio salvar Israel. Cristo veio pregar para Israel se converter do seu pecado e reconhecer que ele realmente é o Messias, que ele realmente é o Jesus que eles rejeitaram. Entendeu? Porque Cristo não é injusto. Você pode ver que a morte de Cristo foi para salvar todos aqueles que nele crê e tem a vida eterna. Quem não crê será condenado, e quem crê terá a vida eterna. Então, será que essa passagem de João é só para o gentio? Não, é para todos. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para ser crucificado na cruz, para todo aquele que nele crê será salvo e tenha a vida eterna. Então, meu amigo, Abraão não existe mais como promessa messiânica. Se fosse assim, a crucificação de Cristo seria em vão. A graça que substituiu a lei seria em vão. Né? Os que guardam a lei, os que guardam o sábado, o que crê na promessa de Abraão, no Pentateuco, estará salvo. Mas a Bíblia, a igreja, que foi um mistério, uma revelação de Deus, deixa bem claro, Israel só vai ser salvo quando Jesus pregar a última mensagem no Monte das Oliveiras. Não é aliança abraânica, como muitos ensinam, que tem promessa, não. Israel não tem promessa mais, como tinha antes na velha aliança. A única promessa que Deus vai cumprir na vida de Israel é a 70 semanas de Daniel. Deus vai cumprir as 70 semanas. Porque Deus permitiu o juízo na vida de Israel? Porque Deus permitiu a destruição do templo de Jerusalém? Porque o anticristo e todas as nações vão destruir Israel? Porque Israel precisa reconhecer Jesus como Messias da sua vida. Se Israel negar Jesus, ele será condenado para o resto da vida. Mas a Bíblia diz, no livro de Zacarias, capítulo 13, e versículo 6, ele dirá assim, ó, e ele diz, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aonde que ele foi ferido? Dentro de Jerusalém. Aonde que ele vai pisar no Monte das Oliveiras? Dentro de Jerusalém. É quando Israel olhar para a mão de Jesus e ver na sua mão as feridas que eles fizeram, eles vão se ajoelhar e vão se converter. Aí ele não vai ser arrebatado. Israel não vai ser levado para o céu. A Bíblia diz que ele vai ter que passar pela morte. Eles vão morrer para depois entrar no milênio. Olha, se Cristo vai destruir todos os inimigos de Israel após Israel se converter e reconhecer que Jesus é o Messias. Para concluir, Israel não está debaixo de aliança messiânica. Isso é história, isso é mentira. Não existe mais. Israel está debaixo de uma promessa, a última profecia do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Tem que se cumprir a profecia. E como que ele vai se converter? Quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, ele vai aceitar o Senhor como Salvador da sua vida e vai reconhecer que eles foram enganados pelo anticristo, que aquele Cristo no Monte das Oliveiras, com seus pés sobre o monte, é o verdadeiro Messias que veio salvar Israel da ira do anticristo. Então, é nesse momento que Cristo vai proteger Israel. Porque quando o dragão corre atrás da mulher, a Bíblia fala que Deus arrebata Israel para o deserto. E ele fica 3 anos e meio sendo sustentado pelo Messias. Então é nesse momento que o assopro de Cristo vai destruir todas as nações e vai destruir Israel. As nações que vêm contra Israel naquele momento. Amém? A última mensagem que vai converter Israel
ao cristianismo vai ser a manifestação de Cristo no Monte das Oliveiras. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.